Olá, meus irmãos, um bom dia para todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou passando aqui para vos falar acerca do Sermão da Montanha, o versículo 6 do capítulo 6. Provavelmente estarei falando sobre até o versículo de número 15, mas a leitura hoje vai ser no versículo 6 e 6. O Senhor Jesus disse assim: Mas quando você orar, quando orares, não sejais como o hipócrita, pois gostam de orar em pé. É o versículo 5 que eu estou lendo, tá? Pois gosta de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas da rua, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. O versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Muito bem, amados. Campo Grande agora é 4 horas, é 3 horas, aliás, e 47 minutos. Brasília já são 4 horas e 47 minutos. Eu quero falar um pouco sobre a passagem onde, nesse Sermão da Montanha, onde Jesus está pregando, aliás, administrando ou expondo a sua, a sua palavra, é uma exposição sobre o que significa viver como filho do reino de Deus. Ele está explicando isso para aqueles que vivem ainda sobre a face da terra. Jesus reforça esse ponto falando sobre 3 atos de devoção a Deus. Primeiro, nós já conhecemos a esmola. Ele diz que você não deve tocar trombeta ou fazer alarde daquilo que você está fazendo em ajuda, em socorro daqueles menos desfavorecidos. Eu expliquei sobre a esmola em 2 áudios. Então, ele primeiro trata acerca da esmola. E depois ele entra agora falando sobre a oração. O próximo áudio provavelmente estarei falando sobre jejum. Ele fala da importância que os judeus atribuía a esses 3 atos que eram para eles os atos que o levava a se aproximarem de Deus. Os judeus, ele ensinava que era necessário praticar esmola, que era necessário orar e jejuar. Mas eles faziam isso nas esquinas. Eles, quando estavam orando, eles faziam grande alarde, muito barulho para chamar a atenção. Então Jesus nos ensina a correta atitude para com Deus nos cumprimentos das práticas religiosas. Ele não ele não limita, que nós não vem trazer limitações para a ajuda, nem também proíbe-nos a orarmos em, em público, muitas vezes em convívio com outros irmãos. Nem também ele proíbe-nos de jejuar. Ele está nos dando a forma correta.
destacando a diferença entre os filhos do reino e os religiosos de seus dias. Então, ele demonstra que os filhos do reino são diferentes, como os homens da época realizavam esses atos de devoção. Ele também alerta para o perigo de esse ato piedoso ser muitas vezes deturpado, se praticando com o objetivo de ser visto pelos homens. Então, o texto que nós vamos discutir hoje, ela é a estrutura de tudo isso. A estrutura do verso seguinte é o relacionamento que nós temos que ter com Deus. Além do exemplo claro e revelante, Jesus se valeu das frases-chave a quais ele repetia em seu sermão, não só para dar a unidade, a coerência temática, mas também para auxiliar na fixação de seus ensinamentos. Jesus ensina os discípulos a tomar cuidado com os atos exteriores da vida religiosa. Ele nos ensina a termos cautela. Tanto a cautela é porque o ato de dar esmola, orar em público e jejuar poderia fazer o homem cair numa esfera de atuação, ou seja, como se estivesse no palco, em uma atuação onde chamasse atenção para si e não para Deus. Em relação à oração, Jesus começa dizendo: e quando orardes, no versículo 5, e quando orardes, ele diz: não sejais como hipócrita, pois os hipócritas gostam de orar em pé, nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Aí ele diz: em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Então, Jesus começa a tratando sobre a oração. Não há dúvida de que seus ouvintes oravam, porque ele diz, se vocês, ele não diz assim, se vocês forem orar, ele diz quando orardes. Então isso não há dúvida. Os seus ouvintes oravam, pois a oração sempre foi parte integrante da fé judaica. Porém, no que se referia ao momento da oração, é isso que Jesus trata. Ele trata sobre o momento da oração. Então, Jesus orienta os discípulos a não serem como os hipócritas. Hipócrita é aquele que finge ser o que não é. Isso por exemplo, uma pessoa que muitas vezes professa uma religião, mas não vive essa religião, ele é um hipócrita. Os hipócritas não oram por serem devoto à oração, mas por quererem passar por uma imagem de que são piedosos, de que são revestidos de fé. Eles querem passar uma imagem de que são pessoas adoradores de Deus. Por isso, a razão vem logo em seguida. Jesus disse, essas pessoas gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos homens. Então, podemos praticar a oração coletiva, isso é bom. Quando estamos dentro da congregação, devemos praticar aquele momento de oração coletiva, mas não para chamar a atenção. Tem pessoas que oram tão alto que impede outras pessoas de orarem. Jesus deixa claro que o motivo
dos hipócritas não se refere ao gosto pela oração, mas sim em captar a atenção das pessoas que os pudesse ver enquanto os oravam. Eu já vos disse que existem pessoas que oram tão alto que ele chama toda a atenção para si, sufoca as outras pessoas que estão orando, e muitas vezes essas pessoas que oram tão alto não têm comunhão com Deus. A intenção de que, vamos ver aqui, de que Jesus traz, que muitas vezes as pessoas ao orarem, muitas vezes de uma maneira, muitas vezes alto, é para ser notado pelos homens. Então, isso mostra que o fluxo do argumento de Jesus desemboca nesse ponto culminante. Isto é a ideia de que o público ou plateia chegasse à conclusão de que aquele atores de oração era muito religioso. Eu me recordo quando eu era adolescente, que antes de eu me converter ao Evangelho, eu fazia parte de uma comunidade na minha cidade, onde eu nasci. Era comum as pessoas fazerem procissão, fazerem. Quando morria alguém, contratava-se as mulheres que iam diante do caixão e choravam em voz alta, muitas vezes. Quando era o dia do finado, as pessoas faziam aquele monte de chipol e levavam no cemitério para que as pessoas que visitavam o túmulo do seu parentesco, e essas pessoas chegavam, rezavam e choravam, muitas vezes nem conhecia a pessoa que estava sepultado lá, e colhia as chipol que era deixado ali no cemitério, como uma forma de piedade. Então, a oração aqui que Jesus está falando são de atores da oração. Em alguns grupos, nós temos visto pessoas que são atores da oração. Ora muito bonito, inclusive em línguas estranhas. A Bíblia até diz assim, quando você for orar em línguas estranhas, ore por 2 ou 3, se há intérprete. Então, Jesus não tinha nada contra a prática de uma vida de oração. Mesmo porque em sua época, um judeu devoto orava 3 vezes por dia. Daniel era um deles, que orava 3 vezes ao dia. Né? O salmista, ele diz, orarei pela manhã, ao meio-dia e à tarde. Então, vemos que Jesus usa o cenário em que acontecia as orações dos hipócritas. Primeiro, Jesus faz referência à sinagoga, que é um local onde os judeus se reuniam para orar. Logo, o primeiro tom de sua crítica é dirigida aos judeus da sua época, mas principalmente aos fariseus. A sinagoga era o centro de atuação das autoridades judaicas. Ali se realizava leitura do Torá, ou seja, do Antigo Testamento. Nessa leitura discutia-se os textos, ou seja, havia uma exposição do texto e apresentava-se a interpretação desse texto. Ali funcionava como se fosse uma escola de produção e a unidade de manutenção das tradições rabínicas, ou seja, das tradições dos rabinos.
Se no templo o sacrifício e o manuseio dos objetos sagrados era o foco das sinagogas, do foco no templo, agora nas sinagogas, os debates, os exercícios intelectual era mais proeminente. Jesus disse que os hipócritas gostavam de orar em pé em tais locais. Contudo, vale lembrar que no serviço realizado numa sinagoga, nada havia de tão esplendor na postura de ficar em pé, pois ele era o único, ou seja, era a única possível a ser assumida por quem tomava parte em algum trabalho, ou seja, na realização do trabalho naquele local. A questão tratada por Jesus não era o posicionamento em si. O segundo cenário que Jesus usa é propício ao engrandecimento do coração que busca atrair atenção, que busca atrair a glória para si mesmo. Era a audiência maior do que se poderia encontrar em uma sinagoga. Ele fala sobre aqueles que oram em praça, orando em praça ou nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Então, ele chama atenção para essas pessoas que estão buscando glória própria, que estão buscando elogio, que permanecia nas esquinas das praças, sem sombra de dúvida, neste ambiente onde havia mais público transuante, a audiência seria bem maior do que o que poderia encontrar em uma sinagoga. As praças funcionavam como verdadeiro centro de atividade cívica. Basta você observar que toda cidade tem uma praça central. Campo Grande tem a Praça Ari Coelho, onde hoje foi praticamente impossível você utilizar essa praça, porque está sendo invadido pela mendigância, pelas pessoas, usuários de entorpecente. De dia é muito cheio de pessoas, de mulheres ofertando seus serviços sexuais, e à noite é invadido pelos homossexuais. Então é difícil você frequentar esta praça. Eu não sei na cidade de vocês, mas Campo Grande tem essa praça maravilhosa que foi invadido. As autoridades nunca tomaram conta de colocar ali uma segurança. Existe até um trabalho de segurança ali, mas eles não tomam nenhuma atitude. Então, sem sombra de dúvida, amados, a praça funcionava como um verdadeiro centro de atividade cívica. Imagine se você, que ambiente é esse? É um prato cheio para aquelas pessoas que são hipócritas. Se tudo o que eles queriam era ser visto pelos homens, então neste lugar, neste ambiente onde há uma atividade cívica, é principalmente neste último local que Jesus vem mostrando que existe uma dificuldade. As palavras de Jesus constituem uma condenação a essa atividade, não a oração pública. Ele não está condenando a oração pública, mas a hipocrisia, uma vez que ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, orou publicamente. Basta vermos em Mateus 14, verso 19, em João 11, verso 41, encontramos Jesus orando em público. Ao contrário, o que o Senhor condena aqui
Não é, não é a maneira como as pessoas oram, mas a oração teatral, aquela feita com o objetivo de ser visto, de ser admirado pelo povo. No ensino de Jesus, o que importa para Deus é a disposição íntima do coração. Então, é um coração voltado para Deus. Quais são o resultado das, da oração dos hipócritas? Jesus disse que esses que fazem, que usa a hipocrisia na oração, eles já receberam a recompensa. Para eles não tem recompensa da parte de Deus. Eles receberam elogio, o aplauso dos homens, admiração dos homens. E somente isso que eles vão receber. Quando a pessoa age de uma maneira hipócrita, fazendo oração muitas vezes de uma maneira hipócrita, ele já recebe a recompensa, pois recebe a admiração dos homens, o elogio, muitas vezes, do ser humano. Em outra palavra, Jesus advertiu que essa motivação de fazer a oração hipócrita, essa oração de exibição, exibicionista, não ganha nada mais do que louvor dos homens, que é apenas um aplauso momentâneo. Porém, não há nenhuma recompensa da parte de Deus, porque eles já receberam o aplauso do ser humano. Nenhum mérito é acumulado na sua vida eterna. Nenhuma resposta a ser dada da parte de Deus. Deus permanece surdo a tal oração. Por mais que estejamos cientes da superioridade das recompensas celestiais, a tolice gerada pelo pecado acaba levando os homens a chamarem atenção para si, a se colocarem entre Deus, como sendo oradores, atraindo muitas vezes a atenção dos seres humanos. E a recompensa dessa realidade é terrena, é passageira. Não, não traz nenhum resultado. Amanhã eu estarei falando sobre o comportamento certo a ser adotado no momento da oração. Que Deus vos abençoe. Campo Grande agora é 4h08. Após esta mensagem, eu estarei já me preparando para pegar o meu ônibus. Provavelmente estarei distribuindo essa mensagem dentro do ônibus. Que Deus vos abençoe, amados. Grande e poderoso Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por mais um despertar, por mais um dia que o Senhor proporciona a cada um de nós, pela tua paz, pela tua benignidade, pelo teu amor que é derramado em nossos corações. Santifica, Senhor, esse dia, que possamos receber de ti, Pai, a tua graça, o teu poder, que possamos praticar as orações, a comunhão contigo, mas não de uma maneira hipócrita, que nós venhamos orar e buscar a tua presença, a intimidade com o Senhor, e não a aplauso do ser humano. É isso que eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.